Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Mestre da Cocriação e eu sou a Cíntia. Se você ainda não é inscrito aqui, já aproveita e se inscreve, porque esse conteúdo vai te ajudar muito. Também deixa o teu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa assistir. E o que vai ser abordado nesse vídeo de hoje é, sem dúvida, algo muito importante na sua vida como co-criador, co-criadora da sua realidade. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas não percebem o tanto de questões, de coisas inconscientes que existem na vida delas e que estão, sim, co-criando a realidade delas sem que elas percebam. Então, hoje nós vamos abordar isso, os conteúdos inconscientes, questões que nós não estamos conscientes delas e que elas estão criando a nossa realidade o tempo inteiro. E esses conteúdos, eles vêm muitas vezes lá da nossa infância. Podem ser traumas, podem ser rejeições, podem ser crenças, um monte de coisas, desde questões cotidianas e do lar, né, que você pode ter escutado, aprendido e vivenciado dentro do seu lar, da sua casa na infância, quanto questões também sociais. Muitas das coisas que nós cremos e nós temos convicções vêm da sociedade que nós habitamos. Tanto que se você for em um outro país com uma cultura bem diferente, vamos dar um exemplo, na Índia, ou um país dos Emirados Árabes, né, você vai ver questões morais e até mesmo éticas bem diferentes das nossas. Por quê? Porque muitas das coisas que nós carregamos são questões morais sociais. E estas questões, elas afetam sim a nossa realidade. Às vezes, você tem dificuldade, por exemplo, nos seus relacionamentos amorosos, ou dificuldade para ganhar dinheiro, dificuldade para ter independência. E são problemas que vêm muitas vezes de crenças. Quantos de nós ouviram desde a infância, né, cresceram escutando de que o rico não entra no reino dos céus, ou que o dinheiro é sujo, né, que o dinheiro é a raiz dos males, não é mesmo? Muitos de nós ouvimos isso, né? E por mais que nós tenhamos crescido e afirmado para nós mesmos de forma consciente que isso não é uma verdade, muitas vezes este conteúdo permanece lá no nosso inconsciente. E quando surgem situações em que nós queremos, por exemplo, ganhar dinheiro, ele vem e nos sabota, porque o nosso inconsciente traz essas memórias. E inconscientemente nós nos sabotamos. Por quê? Porque ali dentro há algo dizendo: dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz dos males. Então a gente foge do dinheiro sem perceber. Mesma coisa, questões da vida sentimental e amorosa. Quantas pessoas passam por relacionamento atrás de relacionamento e não conseguem ser felizes no amor? Vem muitas vezes de uma família onde pai e mãe já tinham uma relação tumultuada, então quando criança cresceu em meio a um lar turbulento, cresceu vendo uma relação de casal que não era saudável, e daí inconscientemente trouxe isso para a vida adulta. Né? Não é conscientemente que nós copiamos nossos pais, né? Mas inconscientemente, né? Porque você cresce observando aquilo, você cresce vendo aquilo como um modelo. O seu inconsciente guarda muita coisa. Então, você cresce e acaba muitas vezes repetindo sem querer alguns aspectos
da vida dos seus pais, dos seus avós, né? E até mesmo de gerações anteriores, porque o campo vibracional, ele é eterno. A informação é eterna e nós temos acesso a elas, a todas as informações, né? Por exemplo, não é porque você não conviveu com seus bisavós que a energia deles não esteja presente. Então, o que eu quero te dizer? Por mais que existam muitos conteúdos inconscientes hoje agindo na sua vida, existem sim muitas maneiras de limpar esse conteúdo. E é um processo lento e gradual. Tem que ter paciência, mas existe sim. E um deles que eu posso dizer para vocês e que eu posso indicar para vocês fazerem é a reprogramação mental. Mesmo que você não consiga identificar exatamente qual é o problema, qual é a trava que você tem, se você tem uma área da sua vida que está travada, faça a reprogramação para essa área. Não importa qual é exatamente a crença que existe ali. Faça a reprogramação para essa área e deixa o seu inconsciente, o seu subconsciente serem limpos, né, dessas informações. E outra coisa, além da reprogramação mental, que eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, o querer, o decidir, porque nós temos o poder da decisão sobre as nossas vidas, né? Nós decidimos sobre elas, nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós decidimos sobre ela, nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, se nós queremos criar uma realidade diferente, o primeiro passo é querer, é manifestar isso para o universo. Diga para o universo, diga para o seu criador que você quer manifestar uma realidade diferente, que você quer limpar as suas crenças, que você não quer mais carregar na sua existência os traumas do passado, questões da vida dos seus pais, dos seus avós, bisavós. Diga isso, manifeste isso. Primeiro passo. Depois, o que eu acho interessante para você utilizar e que eu utilizo muito, inclusive eu faço também as minhas, são as reprogramações mentais. Se eu puder te indicar, eu te indico Professor Hélio Couto, no canal dele tem muitas reprogramações mentais muito boas. E também o Diniz Vieira, que também tem reprogramações mentais muito boas. E outros canais aqui no YouTube, existem vários outros que também têm reprogramações mentais boas. Só tome cuidado, né? Porque a reprogramação mental, ela é uma sugestão que é feita para você enquanto você dorme, né? Durante o estado de sono. Então, você tem que saber o que está sendo dito ali. Tá? Não vai usar qualquer coisa, né, que vá sugerir qualquer coisa na sua mente enquanto você dorme, tá? Então, conteúdos que eu aconselho e que eu confio, Professor Hélio Couto, Diniz Vieira, reprogramações mentais muito boas. Elas são separadas por nichos, né, por temas. Muitas são para depressão, outras para questões financeiras, amorosas, então você vai escolher e você vai utilizar elas por pelo menos 21 dias enquanto você dorme, tá? São muito eficazes, só que sozinhas, elas têm um resultado muito gradual e muito lento. Então, o que eu falei para você sobre decidir é mais importante ainda do que a reprogramação mental sozinha, tá? Decidir e manifestar para o seu criador, Deus, que você quer uma mudança, que você quer deixar o passado, que você quer deixar aquilo que é dos seus antepassados, que você não quer carregar isso, que você quer deixar os traumas da sua infância também. Porque muitas vezes nós carregamos medos, traumas, dificuldades na nossa vida de questões lá do nosso passado. Eu me recordo que eu tive um período muito difícil na minha idade escolar, que foi quando eu fui trocada de escola no meio da 4ª série. Então, no meio do ano, minha mãe me trocou de escola e eu tive muitos problemas para me adaptar a essa nova escola, aos colegas. Então, todos os anos que eu estudei lá, eu nunca fui feliz naquela escola. E depois, né, por muitos anos, eu carreguei muitas questões, muitas dificuldades, traumas, por causa deste período naquela escola, né? Então foi da 4ª série ao 8º ano, 4 anos
né, estudando em uma escola onde eu tive muitos problemas, e isso acabou sendo carregado para minha vida adulta. Inclusive afetou muito minha relação de confiança, né, com minha mãe principalmente, que foi quem tomou a decisão de me mudar de escola. Me trouxe um monte de traumas, muitos traumas, porque eu sofri bullying, eu fui excluída, então aquilo trouxe muitas coisas negativas para minha vida. E eu tive que trabalhar muito, muito para limpar isso, para deixar isso no passado, para perdoar aquelas pessoas também, né, para me perdoar, para não carregar aquilo na minha vida adulta, porque estava me travando e me prejudicando demais. Então, muitas vezes nós temos questões da nossa infância, pessoas que sofreram agressões, que tiveram pais violentos, né, ou que sofreram abusos, ou que tiveram uma infância muito restrita, sem ter provisões, sem ter acesso, né, ao básico, muitas vezes na pobreza, na miséria, muitas coisas. E aí você cresce e você acha que isso ficou para trás. Isso é lá da minha infância, isso é do meu passado, isso não passou. Não, isso continua no seu campo, né? Essa informação continua ali. Mas de que forma essa informação continua ali? Se ela está te afetando, se ela continua ali com o seu subconsciente ou seu inconsciente o tempo todo lembrando que algumas questões são perigosas, né, para você, isso acaba te travando. Por exemplo, pessoas que tiveram problema com o relacionamento com uma mãe, aí cresce e fica ali o inconsciente, o subconsciente, dizendo que mulheres, muitas vezes, podem ser um problema para se relacionar. Aí, esse homem, né, vai tentar se relacionar com uma mulher e ele tem dificuldades nesse relacionamento por causa do problema que ele teve com a mãe dele lá atrás. Entende? Então, por mais que seja passado, as informações do passado elas estão ali, então elas precisam ser reprogramadas. Precisa ser colocada uma nova programação sobre elas, para que isso não afete o seu presente. Então, eu quero deixar hoje para você aqui essa sugestão, porque muitas vezes a gente passa tempo na nossa vida, anos tentando cocriar uma realidade feliz, próspera e não consegue entender por que as coisas não acontecem. E muitas vezes não acontecem por causa de travas psicológicas, travas da nossa infância, travas do nosso passado, dos nossos pais, avós, bisavós, entende? Então eu sugiro para você analisar, fazer uma autoanálise, para identificar qual é a área da sua vida que você acha que não vai para frente, que não destrava. Após fazer essa autoanálise, faça uma declaração a Deus, ao universo, que você quer deixar isso para trás, que você não quer mais carregar essas memórias, que você não quer mais repetir essas programações. Faça essa afirmação com fé, com coragem, com presença e faça a reprogramação mental diariamente na hora de dormir. Escolha uma que esteja dentro da sua necessidade, coloque o fonezinho de ouvido ali ou mesmo o celular embaixo do seu travesseiro e faça essa reprogramação para limpar esse conteúdo negativo, esse conteúdo pesado, muitas vezes tóxico, da sua mente, do seu ser. E eu espero que traga resultados muito bons para a sua vida, como trouxe para a minha. Eu aproveito e peço para que você deixe aqui nos comentários qual é a área da sua vida que você sente hoje que precisa ser reprogramada, que precisa ser limpa. Também, se você quiser deixar alguma sugestão para os próximos vídeos, pode deixar aqui também nos comentários. Deixa o teu like, peço mais uma vez, apoie esse canal se inscrevendo aqui e compartilhando esse vídeo com mais alguém. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau!